Tem um rapaz aqui que, meu Deus do céu, ele quer dar tchau. Dá um... Tudo bem? Ontem ele queria dar tchau na aula do Hélio e daí eu não deixei. Daí eu prometi para ele que hoje eu deixava. Qual que é o seu nome? Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo. Você acaba de ser inserido no YouTuber agora, cara. Ele adora ficar assistindo no YouTube. Vou colocar você lá no comecinho, pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá bom, professor. Até Obrigada, viu? mais, Tchau. até mais. Abraço, Eduardo. Agora sim. Ah, agora eu tô vendo vocês também, tô vendo. A Fran, a Patrícia, a Fabiane. Então, assim, essa possibilidade de aula remota, ela é rica principalmente pelo quê? Porque permite que vocês, de certa forma, participem também, né? Tirem dúvidas, seja o mais próximo possível da aula presencial, né? Então, assim, eu vou fazer essa convocatória para vocês, tá? Que tentem o máximo participar. Não se preocupem, não interrompam. Professor, não entendi tal coisa, volta, e aí eu volto, tá bom? Para a gente fazer desse momento um momento mais rico para vocês, né? Porque senão também a gente grava o vídeo e vocês assistem em outro momento. Então, tentem fazer e aproveitar essa oportunidade, tá? Principalmente porque, considerando que a gente está fazendo essas videoaulas, esses conteúdos, eles estão sendo considerados como dados, né? Até então não estava sendo, no comecinho que eu falei para vocês, eu vou retomar, mas agora não tem como mais retomar tudo isso que está sendo passado, né? Já tem bastante coisa, então já é mais complicado. Então, lógico, uma dúvida ou outra, algum conteúdo ou outro vai ser inevitável, a gente vai ter que voltar, né? Então, mas de modo geral, não vou retomar todo ele, né? Então, aproveitem bem, beleza? Então, vamos lá? 16, o dia que o ministro da Saúde foi demitido, né? Nas páginas 95 a 106. Vocês fizeram a TDE 3 da página 95 até a 103, né? Então, tiveram mais 3 páginas aí só para ler. Conseguiram ler essas páginas faltantes? Pode fazer joinha, que agora eu estou vendo vocês. Patrícia? Não, mais ou menos. Kelly, Lara? Conseguiu ler, Kelly? Pode fazer joinha ou de joinha. Kelly falou que não. Então tá, Kelly. Quem mais aqui que está no meu vídeo? O Jair, conseguiu ler, Jair? Também mínimo, né? Beleza, Jair. Laia. Tudo bem, tudo bem. Né? A Fabiana apareceu agora. Fabiana, conseguiu? Aê, muito bem. Mais ou menos? Também mais ou menos. Tudo bem. E você, Fran? A Fran só tá a foto agora. Então, o que a gente vai começar aqui, né? Na verdade, a gente não vai começar, a gente vai continuar. Né? A gente está entendendo como é que se formou e como é que surge o capitalismo e quais são os seus componentes essenciais. A gente viu o esquema ali da relação dos quadradinhos, que explica mais ou menos todo o componente, todo o desenvolvimento teórico para se fazer análise dos modos de produção, correto? A gente viu também a questão do avanço do dinheiro, da mercadoria e da força de trabalho livre, né, que são esses 3 elementos aí que eu colocaria como essenciais para suportar o surgimento do capitalismo, tá certo? E aí a gente foi vendo também algumas outras coisas, tá? Uma delas que a gente começou a trabalhar
é a fórmula sintética do capital, tá certo? Que é essa fórmula aí. Dinheiro, mercadoria e dinheiro linha, né? Que é o dinheiro com um acréscimo, tá? E aí, esse acréscimo, ele é conhecido vulgarmente como lucro, né? O capitalista, ele se move a partir desse processo. Ele tem um dinheiro, ele compra mercadorias, que a gente vai entender melhor quais são essas mercadorias, que são de dois tipos, né? E essa mercadoria entra em um processo de produção e se cria um dinheiro a mais. Essa é uma fórmula sintética, tá? E o lucro é o objetivo, né? É o que faz o capitalista se movimentar. O capitalista, ele se movimenta, ele tem o motivo dele em razão do lucro, tá? Que foi um pouco da TDE que vocês debateram, né? E lembrando que o capitalismo é um sistema planetário, ou seja, ele já está hoje em todo o planeta, certo? Ele tem um centro e uma periferia. Então, normalmente, mas isso não é uma regra, os países do norte são mais centrais e os países do sul são mais periféricos. Mas tem algumas exceções, por exemplo, alguns países do leste europeu, da Ásia, alguns outros do Oceania também, né, Austrália, tudo aí tem uma certa reconfiguração. Mas essa é uma linha um pouco comum de fazer essa distinção, tá? E o fundamento dele é na exploração do trabalho, que essa era a questão que eu coloquei lá para vocês na primeira TDE. Eu já dei o retorno, né, para todos vocês. Bom, continuando. O lucro, tá, não é uma questão moral ou psicológica. O capitalista, ele não é ambicioso, egoísta, voraz. Isso são termos que o Neto ali usa no livro, né? Então, não é uma questão de ser egoísta ou ser ambicioso. Tá? Então, o capitalista não tem essa... A gente não pode analisar o capitalista por essa dimensão. Também, não podemos... Quem está com o microfone ligado, por favor. É a Lunise. Ô, Lunise. Oi, professor. Tudo bem? Tudo, e você? Se você puder desligar o microfone, porque está dando interferência. Ah, tá. Tá bom? Aí, obrigado. Isso. Então, analisar o capitalista e analisar a busca de lucro não é uma questão de analisar, ele é um cara mau, um cara, né, egoísta. E também não é, o contrário não é verdadeiro, né? A questão da empresa cidadã, né? Que ele é um cara bom, que pensa em dar emprego. A gente tem que abstrair esses dois tipos de análise, né? Tanto moral quanto psicológica, porque isso não é, da nossa competência, né? Não é da nossa... Não é o nosso objetivo enquanto assistente social, enquanto profissionais que buscam na ciência entender a sociedade, não é fazer esse tipo de análise, né? Porque a análise que a gente tem que fazer é o quê? Ela é o capitalista, né? Ele é uma... Então, abstraindo essa questão moral, psicológica, né? A gente tem que analisar como uma função social, né? O capitalista, ele não é uma questão moral ou psicológica. Ele é uma função social, tá? E é uma função social por quê? Porque ele desempenha uma categoria econômica, tá certo? Categoria econômica, ela é uma concepção
da realidade, mas que é compreendida teoricamente para se entender como é que se funciona isso na realidade, tá? E essa categoria, ela é representada por sujeitos das mais diversas inclinações morais. Então, por exemplo, o nosso foco é capital, né, e trabalho. Então, tanto de um lado quanto do outro, a gente vai encontrar pessoas ambiciosas, egoístas, como vai encontrar pessoas boas, né, que têm um coração bom e tudo mais. Então, não é essa a questão. Né? A questão é o quê? Que são categorias econômicas. Isso é importante para a gente, quando for entendendo isso, entender que é algo que vai... Por exemplo, eu sou um trabalhador, tá? Eu sou um sujeito que incorporo em uma categoria econômica. Então, a minha ação e o meu comportamento, independente das minhas inclinações morais, ela responde a essa categoria econômica. Então, por exemplo, todo trabalhador tem uma certa rigorosidade na questão de disciplina, né? De trabalhar por um tempo. Isso é uma função da categoria econômica. Então, isso não é independente de eu ser bom ou mal, de eu ser legal ou não. Eu tenho que estar aqui, né? Por que a gente teve que ter essas aulas de formato remoto? Porque isso faz parte da categoria econômica trabalhador-professor hoje, né? A faculdade, enquanto categoria econômica capitalista, veio e disse: professores, vocês têm que fazer essas aulas remotas. Vocês têm que estar disponíveis para os alunos no horário de aula de vocês. Porque os alunos estão reclamando, os alunos de modo geral, tá? Isso não é, específico, novamente, não é uma questão moral individual de cada um, é uma questão também de categoria econômica aluno, né? Porque a categoria econômica aluno também tem suas características, né? Então, essa é uma lógica correta, né? Vocês não estavam tendo aulas, consequentemente, a gente estava recebendo, enquanto categoria econômica trabalhador, a faculdade, enquanto categoria econômica patrão, combinou tudo isso, e aqui estamos nós. Percebe que não é porque eu sou legal e comecei a fazer essas videoaulas, né? Ou porque sou bom, ou porque quero gravar meus vídeos no YouTube, quero virar youtuber. Não é isso, né? Então, é uma relação econômica que me impele a fazer determinadas coisas. E quando a gente fala em categoria econômica, é isso que tem que ter como panorama, beleza? Então, voltando aqui, né? Próximo. Então, capitalismo, o que ele vai trabalhar ali um pouco é a questão da produção e da circulação, tá certo? A produção e a circulação, ela até mais um pouco antes, na verdade. Na aula passada, vocês lembram que a gente trabalhou essas duas fórmulas, né? Que o Neto trabalhou essas duas fórmulas. Dinheiro, mercadoria, dinheiro linha, dinheiro, mercadoria, dinheiro mais. Tá? E o Neto fala que esse dinheiro mais é o capital comercial, enquanto o dinheiro linha é o capital produtivo. Eu fiquei pensando nisso, e ao ler o restante do material, eu entendi, afinal, o que ele quis dizer. Né? Aí, na aula passada, eu disse que isso seria o quê? Esse capital de circulação, ele seria muito proveniente do saque, de pirataria. Mas não é isso. Tá? O que ele está falando é o capital comercial. E aí o capital comercial ele tem uma característica específica,
que é diferente da produção, tá? Então, a coisa se passa mais ou menos assim. Nós temos a produção, que é o dinheiro, mercadoria, dinheiro linha. Depois que se produzir um produto, ele vai para onde? Ele vai para a circulação, que é o aspecto comercial, tá? Que seria o dinheiro, mercadoria e dinheiro mais. Mas analisando essas duas fórmulas, né, eu percebi que isso não dá conta de explicar essa diferença, tá? Eu vou entrar agora numa seara ali, num aprofundamento bem específico, tá? Mas não se preocupem, ele é um aprofundamento bem detalhado, só para a gente explicar isso e continuar o conteúdo mais, né, abrangente. Mas é importante, de um modo geral, isso daqui foi bem curioso, até me lembrei agora de um episódio, que é o seguinte: uma vez eu estava dando aula na pós-graduação da Bagose, e eu fui explicar isso aqui. E vocês não têm noção do impacto que as pessoas tiveram. As pessoas ficaram, é sério que você está falando isso? Eu falei, é sério. E aí, estou comentando isso por quê? Porque é uma informação que às vezes as pessoas generalizam, tá? Mas vamos lá, a explicação, depois vocês vão entender. Bom, por quê? Ó, vejam, se na produção tem o dinheiro mais, o dinheiro linha, esse dinheiro linha, ele deve ser igual a esse dinheiro, não é? Por quê? Porque se ele sai aqui, por exemplo, R$1.000, R$10, vou fazer para não fazer mais bolinha, R$10. Esse D aqui tem que ser igual. Porque o comerciante vai comprar lá na fábrica, né? Essa aqui é a fábrica, esse aqui é o comerciante. O comerciante vai lá comprar, né, um livro, R$10. Então, ele vai pagar R$10 e vai entrar aqui no comércio dele por R$10, correto? Então, a forma mais aproximada disso aqui teria que ser o quê? Dinheiro linha, M, dinheiro mais. Então, por quê? Porque esse daqui e esse aqui são iguais. Porém, isso ainda não está correto. Porque o dinheiro linha, ele não pode estar aqui. Está errado. Certo? O correto, vejam só, isso aqui eu meio que criei, tá? Não encontrei em nenhum lugar isso dessa maneira. Tá certo? Quer dizer, o conceito está errado, tá certo, mas essa fórmula aqui fui eu que criei. Então, como que tem que ser esse daqui? Né? Esse daqui da circulação. Isso aqui é a fórmula da circulação. É o dinheiro linha, então saiu da fábrica, veio para cá. Dinheiro linha, menos o lucro comercial que somado à mercadoria comercial, que é essa daqui. Então, esse dinheiro inicial, ele tem que ser então tem que ser R$10 menos o lucro comercial que ele vai ter e menos os gastos de mercadoria que o comércio vai ter. Tá? Então, essa é a fórmula mais correta. Por quê? Porque o valor final, ele tem que ser igual. Ele tem que ser o dinheiro linha. Ele não pode ser o dinheiro mais. Ele tem que ser o dinheiro linha, porque é o dinheiro linha que é o dinheiro acrescentado de mais-valia. Tá? E aí é que está a diferença, né? Então, o dinheiro linha entra? Não entra igual, porque ele tem que ser subtraído. Para ele, ao ser subtraído, ele finalizar com dinheiro mais, com dinheiro linha. Tá certo? Então, o dinheiro linha, no capital circulação, ele é o dinheiro menos o lucro comercial e menos o M. O M é o quê? Os meios de produção e força de trabalho. E aí eu vou colocar um exemplo aqui, né, para a gente entender um pouco melhor ou para complicar mais mesmo de vez. Tá certo? Então, ó, é o valor reduzido na compra para acrescentar na venda. Então, qual que é a jogada aqui do capitalista?
tá? Que é o que é importante captar aqui desse movimento. O que acontece? O capital, ele surgiu junto produção e circulação, né? As corporações de ofício, o que as pessoas, os artesãos, eles faziam e vendiam. Então, não tinha essa diferença. Essa diferença, ela ocorreu com o tempo. Por quê? Porque a coisa foi se complexificando, foi se intensificando, foi aumentando a escala, foi aumentando a produção, que o capitalista olhou, não consigo mais dar conta de produzir e vender. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos separar isso. Tá, mas separando isso, o que acontece? No capital de circulação, no capital de comercial, né? Deixa eu apagar um pouco, que também bagunçado, né? Para ficar mais limpinho. O capital comercial, ele não gera mais-valia. Foi isso que eu falei na aula da pós, que as pessoas ficaram surpresas. Tá? Capital comercial, que é o da circulação, tá vendo? Ele não tem acréscimo de mais-valia. A mais-valia só existe aqui, na produção. Tá? Por isso que o D' tem que ser o final. Porque o D' é a mercadoria e o dinheiro acrescentado de mais-valia. Então, qual que foi o esquema que o capitalismo criou? Né? E não foi uma pessoa, foi uma categoria econômica que foi desenvolvendo. Certo? O capitalista industrial, diminui o seu valor, tá? Então, o produto final tem que ser 10. O que ele faz? Ele vende por 8. E aí, por 8, ele vai ter o seu lucro e os outros 2 vai ficar aqui na circulação. Tá? Então, essa que é o processo entre capital produtivo e capital comercial. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Que é o lucro. Então, o que a gente está falando? Do lucro industrial e do lucro comercial. Certo? Então, eu vou pegar o exemplo dos valores da fábrica. Né? Deixa eu ver a carinha de vocês, se vocês estão vivos ainda. Estão acompanhando aí? Fran? Patrícia? Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês gritam, hein? Oi. Quem tá falando? Você tá passando os slides aí? Eu tô, vocês não estão vendo? Tá passando os slides aí? Eu tô passando. Pra mim não tá aparecendo. Por que será? As outras pessoas estão vendo? Então? Você tá no celular, Fran? Sim. Agora apareceu pra mim. É porque às vezes o que acontece? Nesse programa, se você clicar em uma pessoa, por exemplo, vou clicar aqui na Patrícia. Ela vai se destacar na minha tela e ela vai ficar fixa. Aí, em cima do vídeo... Ai, gente, tem alguém com o microfone aí. Em cima do vídeo, aí tem aqueles pinzinhos, sabe? Que aí, se você clicar no pinzinho, ele desfixa. Você entendeu? Talvez seja isso. Ah, beleza. Tá bom? Isso, agora melhorou. Agora eu tô vendo. Então, tá bom, que bom. Pra mim também... Cadê? Quem que falou aqui? Pra mim também não tá aparecendo. Kelly, você também não tá vendo, Kelly? Então, tenta fazer isso. Não, professor, eu não estou conseguindo ver também. E só está fixado, só aparece teu nome, Leandro José de Araújo, e um L só na frente. Tá, aí vê se tem aquele pinzinho, assim, sabe? Tipo um alfinete. Um alfinete em cima do meu nome, do L aí. Não tem nada. Nada? Eita. Mas agora também eu parei de coisar. Agora que eu comecei de novo. E agora? Ah, tá. Ainda não. Não? Não. Mas pode continuar, tô ouvindo. Clica fora, clica no meu nome que você vai tentando, vai vendo, tá? Tá bom, então. Obrigado. Nada.
Então, veja, eu coloquei aqui os exemplos dos valores que a gente viu na fábrica, no comecinho do ano, né? Quando a gente ainda podia se ver presencialmente, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o sapato, o valor do sapato, que é de R$75, lembram? Que é o de linha. A gente produziu sapatos, os sapatos, eles tiveram um custo, que foi o M, né? O M foi de R$30, correto? E, né, o lucro, que é o linha, né, de R$45. Então, 30 mais 45, que dá o valor do sapato. Então, o sapato tem o preço e custo, tem o lucro, que no valor total vai dar 75. O D aqui inicial, ele é igual, né? Porque o capitalista ele precisa de um valor inicial. Qual que é o valor inicial? É o preço e custo. Ele precisa ter R$30 para começar a produção desse sapato. Certo? Bom, então, D é o início, depois o M é o preço e custo, e o D' é o 75. Certo? Aqui, percebam que o D e o M, ele é o mesmo valor sob formas diferentes. O D é a forma que a gente chama de capital dinheiro, e o M é o capital mercadoria. Tá? Tem o mesmo valor, só que eles é o mesmo conteúdo, mas a forma dele é diferente. Então, nós temos aqui, ó, coloquei aqui, né? Então, 30 de D, 30 de custo, 30 mais 45 igual a 75. Ele teve aqui um lucro de 150%. Isso sem considerar o lucro comercial. Isso aqui é considerando o quê? Que o capitalista produziu e vendeu. Certo? Mas isso não é o que ocorre na realidade. Na realidade, considerando aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, ela acontece mais ou menos assim. Tem 30, tem 30, tem 30, repete. Opa, aqui já se modificou, tá vendo? O capitalista industrial diminui o seu lucro para R$17,50, tá? Depois eu vou explicar porque é R$17,50, eu fiz todo um cálculo para chegar nesse valor, tá? E ele vende o sapato por R$47,50 para o capitalista comerciante, ou o comerciante. Eu lembro que alguém falou isso quando eu estava explicando, né? Que, isso mesmo, na loja, quando a gente compra um preço, enfim, não me lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro que alguém comentou isso, né? Então, vejam, o lucro agora da indústria diminuiu, porque ele tem que dividir esse lucro. Ele não abocanha todo o lucro, certo? Ele agora tem um lucro de 58%. Antes ele tinha de 150%. Né? E vocês podem perceber, né? Vocês já foram em lojas da fábrica, né? Aqui, vamos supor que aqui o de cima é a fábrica, né? O 75. E aqui é o que ele vende para o comerciante. Numa situação parecida com essa, a lógica da fábrica venderia por 47? Não venderia. Ela poderia vender o quê? Por 73, né? 72, até 70. Né? Por quê? Porque ele não pode vender muito mais além disso aqui, porque senão ele quebra o parceiro dele aqui comercial. Imagina se ele vende por 47. Meu Deus, ninguém mais vai comprar do comércio. E ele vai fechar o escoamento dele de produção. Então, isso não faz sentido para ele. E o valor da mercadoria é 75. Então, ele pode vender por 75. Né? Então, ele vende um pouquinho a menos só para conseguir compensar ali, né? E atrair mais clientes, mas na prática ele não pode vender pelo lucro, tirando todo o lucro comercial dele, certo? Então, como é que vai ficar aqui, né, aquela fórmula que eu fiz do lucro comercial, né, que é o D' menos lucro comercial, que é mais a mercadoria comercial,
M e o D' comercial. Então, vejam, ó. 47,50 reproduziu aqui. Então, o comerciante vai comprar da indústria por 47,50. Mais R$10, eu estipulei R$10 esse M aqui. Por quê? Porque o comerciante precisa lá pagar a água, precisa pagar o aluguel que seja, e precisa pagar um vendedor, né? Precisa estar um vendedor lá vendendo. Então, aqui custou tudo isso R$10, certo? Então, 47,50 mais 10, então de M, ele teve 57,50. 57,50 mais o lucro, que é igual, ó. Igual, ele divide por 2. Ele divide igual. Tanto capitalista industrial quanto capitalista comercial ganham o mesmo lucro. Então, 57,50 mais 17, 75. Taxa de lucro do comércio, 30%. Tá? Então, isso aqui acontece por quê? Porque no comércio, né, então aqui nós temos lucro produtivo e lucro comercial. Né, um aqui representado em cima e outro representado embaixo. Por que tem que ser assim? Porque no comércio não existe mais-valia. Então, vejam, vocês que trabalham no comércio, ou que conhecem alguém que trabalha no comércio, a pessoa que trabalha no comércio não produz mais-valia. Né? Ela é explorada, ela é, né, é porque ela tem aqui o componente dela pago aqui, né? Mas ela não produz mais-valia. A mais-valia só se produz aqui, né? E não aqui, tá certo? Então, por isso que eu quis explicar isso para vocês. Continuando. Então, né, repetindo a fórmula aí, só para a gente não perdê-la de vista. Então, vamos entender aqui, ó, na página 98, se vocês quiserem pegar, né? Nós temos aí, né? A produção capitalista e a produção de mais-valia. Alguém gostaria de ler? Ninguém? Todo mundo dormindo? Fran, tá dormindo, Fran? Ah, tá dormindo. Fabiane, quer ler? Posso. Obrigado, Fabiane. Nada. A produção capitalista, produção de mais-valia. Da fórmula dinheiro, mercadoria e dinheiro acrescido, isso? Espera que calma aí. Como que é? O dinheiro... Na forma, dinheiro acrescido, isso. É a capital sob a forma dinheiro. O dinheiro em si mesmo não é capital. Ele se converte em capital apenas quando a força de trabalho e outras mercadorias para produzir novas mercadorias, novos valores de uso de troca, serão vendidas por mais dinheiro. Vê-se, pois, que o capital não é uma coisa ou um objeto de objetos. Um conjunto de objetos. Isso. Ele só existe na medida que subordina a força de trabalho, de fato, o capital, mesmo que se expresse através de coisas, dinheiro, objetivos, mercadorias, etc. É sempre uma relação social. Então, vejam, obrigado, Fabiane. De nada. Então, ele está falando aqui, ó, na fórmula D, né? O D. O D é o capital sobre a forma de dinheiro. Tá? Mas ele não é o capital. Então, por exemplo, se eu sou um cara que tem um monte de dinheiro e só, eu sou capitalista? Não. Eu sou um cara que tem um monte de mercadoria. Né? Mercadoria é a unidade básica ali que a gente viu na aula passada. Eu sou um capitalista? Também não. Tá? O capital, ele só é capital que quando ele está em movimento, tá? Quando ele compra força de trabalho, né, e outras mercadorias para produzir novas mercadorias. Tá? Então, o capital não é um conjunto de coisas, um conjunto de objetos. Ele só existe, né, quando tem a força de trabalho.
tá? E, portanto, ele é uma relação social. Isso a gente viu um pouco na aula passada, né? É quando ele está em contato. Você tem duas categorias econômicas, capital e trabalhador, né? Essa é a relação social que estabelece do capitalista, tá certo? E do capital, que não pode ser avaliado isoladamente, tá certo? Continuando. O M, né? Então, a gente viu primeiro o D. Agora o M. O M são meios de produção, né? Que também pode ser conhecido como trabalho morto. Acho que o Hélio até trabalhou um pouco com vocês, né? Ou então, o mais comum é o capital constante. Tá? Ele Oi, Hélio, se puder desligar o microfone. Ele aparece muito como os meios de produção nas fórmulas econômicas, ele vai aparecer como capital constante, por isso que ele é representado, inclusive, como C, ou melhor, um Czinho, um C minúsculo, tá? E ele, por que é constante? Porque ele entra com o valor e é constante e sai do mesmo valor. Então, é o valor que reaparece na mercadoria, né? Então, ele tem essa característica, ele não se altera, certo? E o outro componente do M é a força de trabalho, né? Ou também conhecido como trabalho vivo. Então, ó, trabalho morto, por que trabalho morto? Porque ele já está morto, ele está morto ali o valor, ele não cresce, ele só transfere. Trabalho vivo, por que trabalho vivo? Porque ele dá vida, dá novo valor à mercadoria, tá? E ele também é conhecido como capital variável, tá? Capital variável, por quê? Porque, que é inclusive representado pelo Vzinho, porque o valor dele varia. Ele entra um valor e ele sai um valor diferente, né? Ele entra de um jeito e sai maior. Tem que sair maior, porque senão não faz sentido, né? Mas ele pode sair maior assim, pode sair maior assim, né? Com esse tanto aqui, com esse tanto aqui, ou com esse tanto aqui. Isso vai variar também, tá certo? Então, ele sempre tem essa característica de entrar com um valor e sair com um valor superior ao que ele entrou, tá? Por isso que é variável, tá? Então, vamos ver cada um deles aqui um pouco mais aprofundadamente. Força de trabalho. A força de trabalho, ela é uma mercadoria, correto? E por ser mercadoria, toda mercadoria tem um valor de uso e um valor de troca. Qual que é o valor de troca da força de trabalho? O valor de troca é o tempo de trabalho socialmente médio necessário para a produção dessa mercadoria, que ela é expressada no salário, certo? O seu preço é o salário, o seu valor é o seu tempo de trabalho, que é o que a gente fez lá, dos R$ 4.500 na fábrica, né? Porque a gente estabeleceu como valor de troca da força de trabalho, certo? Isso aqui é para atender o quê? As necessidades básicas de sobrevivência, que elas podem ser fisiológicas, né? Que é comer, beber, vestir, né? Essas são as mais básicas, fisiológicas, e se reproduzir também, fisiológico, né? E as necessidades histórico-sociais, que essas vão diferenciar de país para país. Por exemplo, o ensino superior. Ter curso superior é uma necessidade histórico-social, que vai depender do contexto do país e vai depender, né, das condições da classe trabalhadora para ter ensino superior ou não. Então, não é algo que se mantém e se estende por toda a classe trabalhadora em todo o planeta. Tá? Então, tem diferenças. Né? Carro também é uma outra necessidade histórico-social. Se a gente pegar 50 anos atrás,
carro não era uma necessidade do trabalhador. Hoje, já se tornou uma necessidade básica, praticamente. Né? Quase todo trabalhador tem um carro, né? E assim por diante, tá certo? Então, essas necessidades, elas vão se incorporando ao salário, né? Então, por quê? Porque para eu ter um carro, eu preciso de mais tempo de trabalho para minha sobrevivência. Então, eu vou precisar de mais salário. E assim eu vou ter essa necessidade atendida. Beleza? Bom, vocês lembram que eu falei lá, né? Que o capital variável entra num valor e ele tem que sair superior, né? Ele entra um tracinho aqui e sai 4. Tá certo? Bom, o valor aqui, na verdade, ignoram isso que eu acabei de falar. É outra explicação isso, né? O que eu quero falar é o seguinte. Então, nós temos o valor do trabalhador, que compõe as necessidades fisiológicas e históricas, tá? E a gente viu lá que esse valor, vamos supor que seja o salário mínimo, né? Que hoje está em 1.040, né? É possível o trabalhador receber abaixo do seu valor? E aí eu quero abrir o microfone para vocês discorrerem sobre isso. A Patrícia aqui está falando, está com dificuldade. Essa hora aí. Sim, professor, é possível. E que mais? Que mais? Vocês acham que é possível o trabalhador receber abaixo do seu valor? Também acho que sim. Agora a pergunta é: em que circunstâncias isso acontece? Eu acredito porque, às vezes, o salário lá é 1.040, só que tem um monte de desconto que vem do funcionário, e muitos deles nem sabem por que surge esses descontos. E tem lugares também que não oferecem esse salário para as pessoas. Tá. Alguém mais? Eu acho também que por conta dos trabalhos informais, né? E tem o trabalho formal, que é aquele que trabalha no estrado, e o trabalhador informal sempre trabalha abaixo desse valor, né? Eu acho. Entendi. Vamos pensar o seguinte. Esses descontos, Kelly, quer comentar alguma coisa, Patrícia? Tá. Esses descontos, né, que a Kelly comentou, isso aí, Kelly, não está dentro desse tempo de trabalho socialmente médio. Então, eles já são desconsiderados. Quando a gente fala do tempo de trabalho socialmente médio, né, é o quê? Necessidades fisiológicas e históricas, sociais. Então, em tese, tá? Em teoria, em abstrato, o trabalhador não pode receber abaixo do valor. Tá? Por que isso? Porque se você começa a receber abaixo do valor, você vai estar criando condições para matar a galinha dos ovos de ouro da sua produção. Né? Então, vamos pensar. O trabalhador lá precisa de R$ 1.040 para suas necessidades fisiológicas, que é comer, beber, vestir, e mais as suas condições históricas envolve o quê? Ter, sei lá, vamos colocar o que a Frane falou, ter dos informais. Né? Normalmente, informais, ele precisa muito de locomoção, né? Então, precisa de um carro, certo? Se eu pagar abaixo do valor, se eu pagar R$ 600, por exemplo, né? Não é mera coincidência esse valor. O que eu vou estar produzindo? Eu vou estar
limitando a possibilidade desse trabalhador se reproduzir. Tá? E um informal, ok, um informal não tá, ele está produzindo para ele mesmo, mas se fosse um trabalhador de uma indústria, por exemplo, isso aqui ia ser prejudicial, porque o capitalista não ia estar dando condições para o trabalhador produzir para ele. E isso, a médio e longo prazo, ia ser um problema. Certo? Porém, no concreto, então isso em abstrato, abstratamente, teoricamente, não pode acontecer. Tá? Concretamente, acontece. Acontece em quais situações? Vou colocar aqui do lado. Ó. Exército Industrial de Reserva. Alto. Ou seja, quando tem um alto desemprego. Né? Quando tem muito desemprego, o que acontece é que aumenta-se a oferta de trabalhador e, portanto, você diminui, né? O capitalista pode negociar muito mais fácil e diminuir o valor do salário. Tá certo? Isso, então, pode acontecer nessa situação. Na situação de negros, mulheres e imigrantes. Tá certo? Isso aqui é uma realidade no Brasil, principalmente, bem acentuada. Por que negros, mulheres e imigrantes? Tá certo? Veja, força de trabalho é mercadoria, correto? Então, a mercadoria, ela tem os seus preços, seus valores, né? E ser negro, mulher e imigrante no Brasil implica em uma sobrevivência histórico-cultural, né? Inferior nos termos de padrão de vida do que os outros trabalhadores. Então, o capitalista utiliza o racismo, utiliza o machismo e utiliza a xenofobia para ressalta esse discurso desses três fragmentos, para que a força de trabalho dos negros, das mulheres, dos imigrantes seja menor, seja abaixo do valor. Tá? Então, a questão lá do racismo, né? Quando as pessoas falam, né, teve lá alguma injúria racial. A injúria racial é um problema que deve ser combatido. Mas é o principal problema dos negros? Não. A injúria racial é um dos problemas mais leves, por mais que isso seja ruim de se falar. Certo? O negro, o principal aspecto dele, da realidade social hoje, ela é o quê? São os mais pobres, são os mais encarcerados, são os que mais trabalham informalmente. Isso é uma questão de preço de mercadoria. Né? É uma mercadoria que está sendo taxada e colocada abaixo do seu valor. O inverso, vamos pensar agora também numa situação de formação superior, né? Que é o ensino superior que vocês estão fazendo, correto? Vejam, o ensino superior, o que ele é? Ele tem essa expressão, né? Colar grau. Colação de grau. Então, você cola grau. Você está colando algo na mercadoria. Colando o quê? Colando o tempo de trabalho socialmente médio necessário a esta mercadoria. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo, correto? Eu estou disponibilizando o meu tempo de trabalho para que vocês absorvam essa informação, que durante 4 anos vocês vão ter essa informação e esse conteúdo, e vão passar por provas, e vão passar por todos os processos que requer o ensino superior, para no final de 4 anos ter uma etiqueta na mercadoria força de trabalho de vocês que diz:
Patrícia tem ensino superior e, portanto, o tempo de trabalho socialmente médio dela é maior. Tá? Mas aí o que acontece? Existe um exército industrial de reserva alto. Então, o exército industrial de reserva, em determinadas circunstâncias, pode pressionar para que esse valor esteja baixo. Né? Qual outra situação? Né? Ou melhor, como é que se consegue resistir a isso? A resistência é por via da organização sindical e política. Tá certo? Essa é a forma que os trabalhadores têm de resistir a essas duas formas de rebaixamento de valor. Tá certo? Não vou entrar nelas especificamente, mas é por aí. Tá certo? Beleza? Vamos lá, continuar? Então, valor de uso, né? Qual que é o valor de uso da força de trabalho? O valor de uso da força de trabalho é produção de valor. Então, o capitalista, ele contrata alguém pelo seu valor de troca e coloca essa pessoa para produzir valor. Né? Essa que é a função de uso da força de trabalho. Aí, ela pode ser tanto por peça, né? O peça seria hoje, por exemplo, uma viagem do Uber, né? O Jair está lá, faz uma entrega, faz uma viagem. É uma peça que ele entregou. Dessa peça ele vai receber um valor, tá? E aí ele tem que produzir várias viagens para conseguir produzir o seu tempo de trabalho socialmente necessário, que é o seu salário. Tá? Pode ser por hora, pode ser mensal, quinzenal, isso tem várias formas. Tá? Então, só para vocês terem esse conhecimento. Bom, o Neto também traz um conteúdo aqui, que ele é um pouco, que ele vai complementar essa ideia de valor de uso e valor de troca. Tá? Que é a ideia do trabalho concreto e abstrato. Tá? O trabalho concreto é o que forma valor de uso. Tá? Ele é um trabalho específico. Então, por exemplo, sou marceneiro, sou motorista, sou instrumentista. Né? Então, é um trabalho concreto. Esse é o meu valor de uso. Certo? E também tem o valor de troca, né, que é produzido pelo trabalho abstrato. O trabalho abstrato, ele iguala todos os trabalhos. Então, por exemplo, o meu trabalho de professor fica igual ao trabalho de instrumentista. Fica igual ao trabalho de diarista. Fica igual ao trabalho de motorista, ao trabalho de marceneiro. Qualquer trabalho específico, concreto, produz valor de uso, ele desaparece quando se está compreendendo o trabalho abstrato. E como é que eu vejo isso? Quando eu vou trocar. Quando eu levo minha mercadoria. Eu estou levando minha mercadoria para o mercado. Né? Ou melhor, eu vendi minha mercadoria, produzi, trabalhei. Tenho dinheiro. O dinheiro é o momento em que esse trabalho abstrato se concretiza em um valor, em um preço. Ele fica precificado. Tá? E aí, nesse momento, quando eu entro em troca, por isso que é valor de troca, né? Quando eu vou trocar com alguém, então, não importa se aqueles 50 reais... Então, é mais ou menos, vamos pensar, né? Quando alguém que ganha muito, quando vai gastar 100 reais, o valor de troca dele não faz diferença. Mas quem ganha pouco e vai gastar 100 reais, esses valores no mercado, eles se equivalem, eles são gerais. E aí, neste momento, não importa como que foi produzido, porque eles se igualam, eles se tornam iguais.
né, eles se tornam homogêneos, tá? Então, esse é o valor de troca que é produzido pelo trabalho abstrato, tá certo? Que é o trabalho elevado e igualado de todo mundo, tá? E o trabalho abstrato, ele pode ser simples ou complexo. Então, um trabalho simples, ele é aquele que requer, né, por exemplo, um operador de máquina, é um trabalho simples. Agora, um engenheiro é um trabalho mais complexo. Então, o complexo, ele se equivale a vários simples, tá? Mas a unidade básica é o simples. Alguém pode ler? Vocês estão vivos ainda? Vai sabendo, tá quase desmaiando Posso ali. ler? Pode. Só pegar aqui. Tá. Pode ler. Que bom, a gente consegue aumentar aqui, ó. Ah, você tá Pois bem, conseguindo? o capitalismo compra. Consigo aumentar. Pois bem, o capitalismo compra a força de trabalho dos trabalhadores pelo seu valor. Paga-lhes um salário que corresponde ao valor da sua reprodução. Até aqui, como se verifica, não há diferença significativa entre a compra pelo capitalista de meios de produção e força de trabalho. A diferença se marcará na utilização capitalista da força de trabalho. Aí se revelará a peculiaridade da força de trabalho, aquilo que faz dela uma mercadoria especial. Com efeito, comprando a força de trabalho do proletário pelo seu valor, o capitalista tem o direito de dispor do seu valor de uso. Isto é, de dispor da sua capacidade de trabalho. Possui uma qualidade única, um traço que a distingue de todas as outras mercadorias. Ela cria valor. Ao ser utilizada, ela produz mais valor que o necessário para produzi-la. Ela gera um valor superior ao que custa. E é justamente aí que se encontra o segredo da produção capitalista. O capitalista paga ao trabalhador o equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho, e não o valor criado por ela na sua utilização. Continua? Tá acabando ali. E este último... Não, mas tá bom aí. Uso. Tá bom, obrigado. Este último é o maior. Tá bom? Tá bom, obrigado. Então, vejam, aqui é só para a gente fechar aí esse conteúdo, que eu acho que o próximo muda um pouco. Então, observem que o capitalista, ele compra pelo valor. Então, por isso que eu fiz aquela questão. É possível comprar abaixo do valor? Em tese, não. Por quê? Porque o capitalista tem que comprar pelo valor do tempo de trabalho que aquela pessoa está precisando para sobreviver. Evidentemente, existem condições históricas que colocam, por exemplo, a África, né, para citar aí, né, a Lunise, né, o Haiti, ou isso por processos históricos específicos de cada país, em que, né, o valor do trabalho desses trabalhadores desses países, né, por exemplo, a China, né? A China, até recentemente, muita gente falava que tinha trabalho escravo, né? Que era um trabalho escravizado. Vejam, pelos meus últimos dados que eu vi, o trabalho, o salário médio brasileiro é 16% menor do que o da China. Então, isso aí tem que se investigar melhor. Tá certo? Mas, enfim, o fato é que, em tese, né, e essa tese, gente, não é
Não dá para falar, então, mas isso nunca acontece. Pelo contrário, a maioria das vezes acontece. O trabalhador recebe pelo seu valor. Pelo valor que precisa. A prova disso é o quê? Que estamos aqui vivos, né? Senão nós estaríamos todos capengas caindo pelas ruas, né? Não que isso não aconteça em algumas situações, né? Mas a maioria dos nossos momentos da sociedade a gente paga, a gente recebe pelo nosso valor, certo? Bom, porém, a diferença é o quê? Que a gente cria, produz mais valor. Então, vamos pegar aqui um exemplo da aula, certo? Eu estou recebendo por um valor de estar aqui com vocês. Este momento, né, vamos lá, sei lá, eu recebo por dia, acho que, vamos supor, R$100, não vou lembrar agora certinho, não vou lembrar as contas, tá vendo aí? Tá? Né? Que eu receba R$100. Nossa, duro que esses vídeos vão ser públicos, né? Muito bem, né? Parabéns. Né? Então, eu recebo R$100. Bom, R$100, vamos colocar um mês. Em um mês, então, vamos colocar 4 semanas. Normalmente é 4 semanas e meio que se compra. Vamos colocar 4 semanas para... Vamos colocar 4 semanas e meio. Né? 4 semanas e meio para produção. Então, eu recebi R$450 por mês. Tá? Mais ou menos isso meu salário. Vejam. Eu recebi 450. Eu produzi 450. Vamos arredondar, recebo R$1.000. Certo? Recebi R$1.000. Eu produzi em um mês R$1.000? Não. Se a gente pegar todos os alunos, né, e que cada aluno representa, independente se tem bolsa ou não, o que cada aluno, ele recebe, a faculdade recebe pelos alunos, mesmo esses alunos tendo bolsa. Então, não sai direto do aluno, mas a faculdade, ela, em algum momento, recebe esse valor. Né? Ela recebe o suficiente para pagar o meu, o da Elza, o do Hélio, o da Jusceia, só, né, que vocês estão tendo 4 aulas, né? Aí, só. E ainda sobra. Então, nós 4 produzimos a mais do que a gente recebeu. Né? A gente recebe pelo nosso valor, mas a gente produz acima do nosso valor. Né? Bom, continuando. Então, o M, de um lado, ele tem o capital constante, e do outro, o capital variável, que é o C e o V. E, juntando esses dois, né, unificando essas duas mercadorias, se produz o M, que é a mais-valia. Né? Então, a fórmula, né, do capital, tá? Ele é o quê? O do D', né? O D', ele tem o quê? O D', ele tem o C, tá aqui, mais V, que tá aqui, mais M, que tá aqui. Então, o D' é composto por esses 3 elementos. Ele se soma desses 3 elementos. Certo? Bom, composição dos capitais. Então, capital constante e capital variável. Né, que nós temos aqui, né? O capital constante e capital variável. C e V. Esses capitais aqui, eles se compõem de maneira diferente em cada setor. Certo? Então, cada setor, então, eu elenquei 3 setores aqui. Ensino presencial, EAD e agronegócio. Então, cada um desse setor vai ter um tanto de capital constante e um tanto de capital variável, correto? Então, a soma desses dois aqui.
Ele diferencia. Então, tem setores que tem mais capital constante e só um pouquinho de capital variável. Enfim, tem situações diferentes para segmentos diferentes. Tá? E aí eu fiz aqui, para vocês acordarem um pouco, coloquei 3 gráficos correspondendo aqui à coluna ensino presencial, EAD e agronegócio. Tá certo? Cada gráfico aqui, ele representa mais ou menos um tipo de composição desse segmento. Então, o primeiro, ele é composto de 90% de capital constante, que é o azulzinho, e 10% de capital variável, que é o laranjinha aqui, né? O segundo, 80% de capital constante, muito próximo do primeiro, e 20% de capital variável. E, por último, 70% de capital variável e 30% de capital constante. Agora é a que vem a situação. Coloquem aí o que vocês acham. Qual que é a ordem dos números para preencher ali a coluna? Né? Como que eu colocaria aqui? Ó? Tem o A, B e C. Qual que é o A? Qual que é o B? Qual que é o C? Como que seria a ordem de vocês? Tem 1 minuto para responderem. Quem responder tudo certo, ganha um chocolate. Quando eu voltar. É sério isso, né? Vocês podem responder tanto ali no chat, quanto no WhatsApp. B-A-C, eu acho. Calma aí, vamos anotar então, Fran. B-A-C. Calma aí. Então, Fran. B, A e C. Quem mais? Não, peraí. Capital constante. Ah, não, eu acho que eu errei. Peraí. É mais. É C. Não. É C. Um tá bem fácil. Os outros 2 estão bem parecidos. C. O primeiro é C. 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 Não. C-A-B. C-A-B. Isso. C-A-B. C-A-B. Não pode mudar mais, Fran. Tá bom. Mais alguém? Vamos ver quem mais tá aqui. Eu vi aqui que vamos. Ó, eu vi que responderam. A Fran, a Kelly Lara, a Patrícia, a Fabiane. Temos a Edna. Não vai falar, Edna? Juarez, Lunise e Sandra Fonte. 5 segundos. Cadê o Jair? O Jair saiu? Ei, Jair. Então, vamos ver a resposta. Nós temos primeiro a C, depois B e depois A. Vamos ver quem que acertou e ganhou um chocolate. C, A e B, A, B,
Kelly Lara ganhou. Muito bem, Kelly. Foi a única, né? Ah, Ô, professor, 1 ponto na média. Ihu! não, não. Acredito que eu acertei. Eu tô brincando. É sinal que eu prestei atenção. É, ó, legal, tá vendo? Então, vocês entenderam o que é a composição de capitais. Vocês acabaram de ver o que é uma composição de capital, né? Porque o capital, ele se compõe, né? Podemos fazer, depois tem outro momento para ganhar um chocolate aí também. Então, não, esse outro momento é mais fácil, nem vou fazer, muito fácil. Então, ó, cada capital se compõe de um jeito, ele é mais ou menos capital constante ou mais ou menos capital variável. Então, o agronegócio, né, ele está aqui no C, que ele é um tipo de trabalho que tem muita máquina, certo? E pouco trabalhador. Tá? Estamos falando de agronegócio, né? São aquilo que é o exemplo que eu dou lá de uma máquina de cana colhendo para 300 capitais, para 300 trabalhadores. Então, é uma máquina tirando 300 trabalhadores. Então, imagine a proporção disso. É muito capital constante, né? E pouco capital variável, tá certo? O B aí eu coloquei como EAD, né? Que também requer bastante componente tecnológico, né, de gravação e tudo mais, e pouco capital variável, né? Ele é mais do que aqui, mas ele está muito próximo dessa proporção, tá? Esses valores eu meio que inventei, viu, gente? Eu até procurei valores mais corretos, mas isso não existe. Essa estatística não existe no Brasil, tá certo? Então, isso daí eu fiz mais ou menos por dedução. E por fim, ó, por que o ensino presencial está tendendo a sumir, né? Porque ele tem muito capital variável, né? Imagine, para o serviço social, por exemplo, o que precisa de capital constante? Uma sala, lousa, giz, biblioteca e mais uma coisinha ou outra ali de equipamentos para secretariar, correto? Então, é pouca coisa de capital constante. Em contrapartida, precisa de professor disso, professor daquilo, professor do outro, vários professores, precisa de pessoas ajudando a coordenar o curso, a secretariar, precisa de não sei o que lá. Então, precisa de várias pessoas trabalhando para manter esse ensino presencial. Então, por isso que ele é alto na sua composição, tá? Bom, então a composição ela é medida entre capital constante e capital variável. É o que chama de composição orgânica do capital. Eu acho que o Hélio trabalhou com vocês, né, um pouco isso essa semana, né? Que a fórmula dele é essa aqui, ó. Olha que bonitinha. Que é Q, que é o capital, é a composição, né, representada com Q, e é o C sobre V. Então, primeiro vem o C dividido por V. Né? Então, aqui seria 30 dividido por 70. Aqui seria 20 dividido por 80 e 10 dividido por 90. Mas aqui tem porcentagem, então não seria o correto fazer. Né? Seria o correto fazer em valores. Tá certo? E aí, quando a proporção de C é maior, é uma composição alta. Tá? E quando a proporção de V é maior, é uma composição baixa. Então, quando a gente fala, determinado capital tem uma alta composição orgânica, nós estamos falando o quê? Que o C é maior do que V. Tá? Então, ele tem mais máquinas. Então, a composição orgânica ela é uma relação de mais máquinas. E aí, daqui, né? Era isso que eu ia perguntar para ganhar mais um chocolate. Né? Mas vai estar muito fácil. Desses três aqui, ó, qual que é alta e qual que é baixa? Bem fácil, né?
Nós só temos uma composição baixa aqui, que é a do ensino presencial. As outras duas são altas composições de capital. Tá certo? Então, é isso que é a composição orgânica. Isso é importante porque lá na frente, isso daí vai dar um quiprocó bastante, né, importante para a gente entender como é que o capital se movimenta, tá? Vamos lá. Estamos acabando, tá? Então, retomando. Fórmula sintética. Dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha. E agora, então, a gente vai ver a fórmula estendida do capital. Tá? Que é, você tem o dinheiro, você tem a mercadoria. Qual mercadoria? Meios de produção e força de trabalho. Tá? Essa mercadoria se unifica na produção. Tá? Então, você tem a força de trabalho e os meios de produção produzindo o quê? Uma mercadoria superior a o que tem aqui. Né? Por quê? Porque essa força de trabalho aqui, ela recebe por um valor, mas ela produz além desse valor. Né? Então, por isso que essa outra mercadoria vai ser superior. Tá certo? E aí, quando tem essa mercadoria, ao vendê-la, ela tem o D linha. Certo? Então, essa é a fórmula, né, estendida do capital. Correto? Ou desenvolvida, ou estendida, qualquer desenvolvida aqui. Então, ela, se vocês tiverem a curiosidade de pegar o livrinho ali do Neto, lá na frente ele vai trabalhar melhor essa forma. Certo? E o que eu tinha por hoje era isso. Acho bem importante, né, vocês perguntarem. Vamos, pelo menos, deixar aí uns 10 minutinhos para perguntas. Né, porque acho que foi um conteúdo pesado hoje, né, um conteúdo que envolve várias nuances ali, né, e até com uma certa dificuldade na linearidade, né, porque a gente foi, voltou, temos que voltar na mercadoria, né, para trazer um pouco do trabalho concreto abstrato, né, então teve bastante, acho que, coisa aí que acho que mereceria, né, vocês... O que vocês acham? Professor, o meu ficou um pouco confuso, mas o seu conteúdo, para mim, sempre foi um pouco confuso. Aí as aulas, dessa forma, de alguma maneira, eu achei que para mim eu evolui bastante, porque toda vez que eu comecei a ver o vídeo várias vezes e escrever. Aí isso me ajudou muito a entender bastante essa aula. Aí isso hoje, para mim, foi um pouco pesado, mas eu acredito que a hora que ter a aula gravada, eu termino de anotar tudo e aí eu consigo entender. Então, de alguma forma, as aulas para mim gravadas têm sido bem útil, porque tudo que eu não entendo aqui vocês falando, daí depois sozinha eu consigo me centrar novamente e entender. Tá. E aí você chegou a fazer isso então com a outra aula também? Isso, com as outras aulas, até que os trabalhos lá, foi muito bom eu ter as aulas que eu consegui entender. Quando eu lia o livro e depois via as aulas, foi muito mais fácil. Entendi. Tá. Isso é interessante você falar isso, Patrícia, porque a gente pode pensar depois, quando voltar presencial mesmo, né? Porque assim, o presencial, porque eu estou sentindo um pouco de diferença, né? No presencial eu consigo trazê-las mais para o debate na hora, né? Então é isso, vocês ficam agora na aula meio assim, né? O que está acontecendo, meu Deus? Né? Vou rever o vídeo para entender, beleza. Na presencial eu consigo trazer um pouco melhor, eu acho que isso enriquece mais a aula, vamos dizer assim.
mas, por outro lado, perde esse sentido de rever, né? Isso, aham. Que a gente poderia pensar, inclusive, no futuro, começar a gravar mesmo as aulas, né? Nas primeiras aulas suas, nossa, foi muito difícil. Tipo, o Carlos, eu ficava pedindo ajuda pro Carlos, que entendia um pouco mais da economia política, e foi bem difícil resolver as questões. E depois que a gente veio ficar em casa, eu tive as aulas, eu consegui resolver, claro, tipo, não foi 10, mas assim, consegui resolver sozinha, consegui entender sem ficar pedindo ajuda para os colegas. Então, eu achei que eu evoluí, por mais que ainda tenha alguma dificuldade, mas eu percebi que dessa forma eu evoluí. Não sei se os outros colegas estão fazendo como eu, mas eu percebi que dessa forma eu evoluí com o seu conteúdo, que parecia assim um bicho de 7 cabeças e agora está ficando assim mais claro. Entendi. Aliás, você me deu uma outra ideia também, de a gente fazer o seguinte: semana que vem a gente começa invertido. A gente começa, o que vocês acham? É uma proposta. A gente já começa com vocês tirando dúvidas dessa aula de hoje. Sim, que daí a gente vai ver o vídeo e daí surgem as dúvidas. Exatamente. Né? Como vão rever o vídeo, vão tentar depurar melhor, então aí com mais tranquilidade, inclusive, né? E aí consegue formular melhor as dúvidas, né? E aí a gente já começa a aula com isso, vocês fazendo as dúvidas. Pode ser, né? Eu topo. Eu não sei se os meus colegas têm a mesma visão que a minha, mas se alguém tiver a mesma e quiser falar, eu acho que seria interessante também, se estão tendo essa mesma visão. No meu contexto, a minha visão foi melhor, que até eu falei com o Hélio que, de alguma forma, de tudo que está acontecendo, eu tirei proveito disso, entendeu? De entender melhor o que eu estava tendo dificuldade, que já ia mais cansada, desfocada, e agora com as aulas eu vou ali com o tempo, vejo novamente, e eu gosto de ficar escrevendo, e isso tem esclarecido bastante coisa. Entendi. Mais alguém quer falar? Ou a Patrícia também, quer continuar falando? Não, acabou. Kelly Lara? Você concorda com a nossa avaliação, Kelly Lara? Então, professor, eu também tenho essa dificuldade, assim, e vendo os vídeos, eu comecei a perceber através daquelas perguntas que você mandou lá naqueles AVA lá, e daí eu comecei a ver os vídeos e também comecei a escrever, foi aonde eu comecei a pegar um pouco mais as coisas também, porque daí você vai tirando as principais ali e vai conseguindo gravar, né? Entendi. E daí foi onde que mas eu concordo, porque para mim está sendo bom, assim. Eu consigo compreender depois melhor também. Entendi. E aí, então, a gente pode fazer esse esquema de, na próxima aula, começar com as dúvidas também? O que você acha? Para mim tá satisfeito. Eu concordo também. Tá. Porque aqui agora tá um pouco muito embaraçado ainda, né? Não tá muito focado. A partir do momento que for ver o vídeo, for analisar, vai ter dúvida. Daí assim, mas por que isso? Por que aquilo? Daí já vai anotando e na hora vai esclarecendo, né? E às vezes o próprio vídeo esclarece, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu falo lá no começo, no decorrer do vídeo, eu explico mais na frente. Aí você pega e, vendo isso, fala, beleza, entendi. Mas às vezes não, né? Porque às vezes fica solto mesmo. E aí eu acho que é isso que você tem que trazer para mim semana que vem, né? E é uma forma de também a gente ficar, se alinhar na aula, né, professor? É como que entrar, né, na aula, assim, tipo... Sim. E isso para começar mais, tal, né? Exatamente, Porque pra gente, e como às professor... vezes a minha dúvida pode ser esclarecer a dúvida de outro e assim vai indo. E porque pra gente, como professor, é bem ruim essa situação aqui, viu, gente? Porque a gente fica muito... Eu tô falando com o computador aqui, sabe? Parece. Né? E aí, quando não tem esse feedback de vocês, é bem limitador, né? Que aí eu falo, eu não consigo. Porque na aula, né, a gente vai lá, vocês vão falando e a gente vai trazendo tudo isso dentro do conteúdo, né? Aqui é só eu explicando,
A gente tenta colocar umas perguntas para participar, né? Mas também, e eu sei que não é só a questão de vocês, a participação de vocês, é o próprio meio que não permite isso, né? Porque não dá, né, para todo mundo participar de maneira intensa, né? O que mais? Fábio, eu vou seguir aqui a ordem agora, quer saber todo mundo. Eu acho que é o que as meninas falaram mesmo. Dúvida, eu acho que vai ter a partir do momento que assistir o vídeo novamente e, tipo, ver o que não entendeu, mas eu acho que vendo o vídeo vai esclarecer um pouco mais. Então, tá. E você tem visto também os vídeos anteriores? Eu assisti só um, para falar a verdade, porque como eu comecei a trabalhar já de novo, né? Aí não tive tempo de rever os outros. Ah, você voltou a trabalhar? Já, aham. Onde você trabalha mesmo? Desculpa. Eu trabalho na Aquaforte, distribuidora. Ah, tá. Então tá. Edna, obrigado, Fábio. De nada. Atenção. Edna. Edna Pereira de Jesus. A Edna foi ao banheiro e não volta mais. Aí, ó, a Fran saiu, era a próxima, ela saiu. É isso, ó. Juarez? Oi, prof. Oi, Edna. Tá viva aí, Edna? Tô. Olha, vou ser bem sincera, tô com saudade de ir pra sala. Estudar à distância não é pra mim. E Como é que você tem feito? quando eu, assim, é questão do tempo mesmo, porque como meu filho está em casa, está tendo muita atividade da escola dele, eu estou tendo que me dedicar bastante a ajudar ele. Entendi. Então, mas a questão de assistir o vídeo, eu assisti na aula, né? E tipo, a semana passada que eu não assisti, na madrugada, na insônia, aí eu assisti a aula do... Não sei se eu fico feliz com isso, sabe? De ocupar a sua insônia. Só que daí no silêncio, e realmente a gente consegue, sei lá, aprender mais, que daí você fica bem centrado ali, quietinho, né? Mas o meu horário para assistir é nas madrugadas, na insônia. Entendi. E estão surgindo muitas dúvidas? Como é que tá? Não, até que a disciplina do professor eu tô achando mais tranquila. Tô achando outras, assim, mais dificuldade em outras. Então tá. Então tá, Edna, muito obrigado. Nada. Aí aqui, Fabiane Juarez. Bom, Juarez e Sandra, né? Porque deve estar junto aí. Juarez e Sandra, é isso. E aí, como é que vocês estão Tranquilo fazendo? por enquanto, professor. Não, estou sentindo saudade de ir para a faculdade mesmo também. A distância assim, é meio complicadão, sabe? Mas está dando para levar, está dando para acompanhar. Compreender, e também como eu estudo junto com a Sandra, facilita bastante. Tá. Sandra, quer falar alguma coisa? Está me ouvindo? Agora tô. Não, não quero falar nada. Já tá bom. Falar hoje. Esses dois. Tá, vamos ver então agora quem que é. Juarez, Kelly já falou. Lunize. O gato. O tigre. Lunize. Lunize. Lunize também está. E então, a Patrícia já foi. Sandra Fonte. Oi, professor. Tudo bem, Sandra?
Tudo bem, você? E aí, como é que você tá indo? Como é que tá achando? Então, eu também estou conseguindo me organizar assim, né? Estou com um tempo disponível para leitura, para os vídeos, eu também já ando fazendo assim, né? Claro que tem muita diferença da aula presencial, eu prefiro, né, do que a distância. Mas, por enquanto, essa é a nossa alternativa, por agora, né? Sim. Então, a gente tem que se adaptar dessa forma, a princípio, né? E eu também estou vendo, revendo os vídeos que os professores estão gravando e disponibilizando, e dessa forma, tipo, aliado à leitura, eu estou conseguindo, assim, pegar o conteúdo, estou lendo vários livros fora das matérias. Esse mesmo do professor de economia política, quero ler ele inteiro, todo. E eu acho bem legal, estou na 124. Acho bem Que legal, bom. assim, você pegar um livro e ler, tipo assim, né? Quem tem essa disponibilidade, tempo, né? Ler ele, tipo assim, todo, completo, não ficar lendo, assim, só recortes, por exemplo, a que a gente trabalhou hoje, né? Da 95 a 106. Aí, outro dia, da 79 a 80 e tal. É legal também, só que, se você lê todo o livro, você fixa mais, você, né, consegue organizar aquela ordem, aquela sequência e pegar melhor o conteúdo. Então, eu também estou fazendo dessa forma desde o início, vendo, revendo, aliado à leitura, e dessa forma estou conseguindo me organizar, né? Estou achando bem bacana. Então tá. É só uma observação, um esclarecimento mesmo, né? Porque, embora eu coloquei várias páginas, às vezes, meio misturado, tá? A ideia vai ser, a gente vai trabalhar quase todo o livro mesmo, né? Só vão ficar alguns trechos dos últimos capítulos que aí eu não consegui colocar. E agora também com essa alteração de aula, também talvez vai prejudicar um pouco, né? Eu vi lá no meu cronograma, eu estou com 2 aulas atrasadas. Então, essa aula de hoje deveria ter acontecido 2 anteriores, né? Então, eu estou com esse cronograma aí. Mas a ideia é trabalhar o livro todo mesmo, e é bem bom mesmo, né? Quando você pega o livro. É muito bacana a gente pegar e, assim, ler do início ao fim, que você vai acompanhando muito bem, vai organizando as ideias, assim, vai compreendendo muito bem. Uma coisa vai ligando a outra e fica mais fácil. Inclusive, esse livro, gente, além disso, ele é importante também porque ele é o primeiro da biblioteca básica, né? Então, ele é a ideia dele, porque essa biblioteca básica, a ideia é o quê? Desenvolver conteúdos bem nesse sentido, dos professores trabalharem todo o conteúdo do serviço social na sequência, né? Então, ele não é por acaso que ele é o primeiro. Ele é o primeiro exatamente por ser o conteúdo que é mais inicial mesmo, né? Para a gente trabalhar no serviço social. A partir daqui, a gente vai avançar nos outros, né? Mas legal. Mas uma coisa, então, que acho que está bem legal aí que vocês estão falando, que eu vou começar a pensar em algo desse jeito, na medida que voltar, eu vou tentar, de alguma forma, gravar as aulas, né? Eu acho que gravar e continuar nesse esquema. Eu vou lá, aí eu edito, evidentemente, porque tem coisas que eu não quero que estejam atreladas à minha imagem, por exemplo, né? Tanto que no YouTube, vocês perceberam que eu estou colocando privado, né? Os vídeos que eu coloco. Então, não dá para qualquer pessoa entrar lá no meu canal e ver os vídeos. Só quem tem o link consegue ver, né? Exatamente para resguardar isso da gente, né? Porque eu também não quero que fique aí, né, rodando para tudo quanto é lado. Então, também pensar nisso, porque eu acho que realmente pode ser uma forma de vocês se aprofundarem e tirarem dúvidas e entenderem, porque é unânime o que vocês estão falando, que rever o vídeo ajuda a depois lá na frente. Então, por que não incorporar isso na aula? Mas aí eu tenho que pensar no esquema aí, como é que faz. Porque é mais trabalho também para mim, né? Ok, então? Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência. E aí a gente fica combinado assim. Próxima aula, Oi, vocês... Oi. Oi, só um pouquinho.
Tem um rapaz aqui que, meu Deus do céu, ele quer dar tchau. Dá um... Tudo bem? Ontem ele queria dar tchau na aula do Hélio e daí eu não deixei. Daí eu prometi para ele que hoje eu deixava. Qual que é o seu nome? Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo. Você acaba de ser inserido no YouTuber agora, cara. Ele adora ficar assistindo o YouTube. Vou colocar você lá no comecinho, pode ser? Pode ser. Tá bom. Tá bom, professor. Obrigada. Até mais, Tchau. até mais. Abraço, Eduardo. Então, ficamos assim, né? Vocês têm agora a tarefa de assistir o vídeo, ou se não assistir, pelo menos quem já fez as anotações a tirar dúvidas, a gente começar na aula que vem com essas dúvidas. Beleza? Então tá bom então. Abraço para vocês, tchauzinho, e até semana que vem. Ah, calma aí. Não, semana que vem, tá, dia 23. Então tá. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.